Fala homem, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar como você deve fazer para medir o comprimento do seu pênis adequadamente. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, médico urologista e andrologista, e eu posso ajudar você a parar de falhar na hora H. Então não fique aí parado, já se inscreve no meu canal, já deixa seu like e aproveita para me mandar as suas dúvidas mais frequentes e sugestões de vídeos para que eu continue sempre trazendo conteúdo altamente relevante e do interesse de um número cada vez maior de seguidores. Então eu vou falar um pouquinho sobre o tamanho do pênis. A gente sabe que isso é sempre um grande tabu, é uma coisa muito desejada ter pênis grandes, porque isso é associado ao poder masculino, à virilidade, à sexualidade. Então realmente é muito importante que a gente saiba fazer medidas corretas para que a gente não tenha ideias muito preocupantes sobre como nós estamos em relação ao nosso comprimento peniano. Eu diria que a maioria dos pacientes que me procuram com queixa de ter pênis pequeno, eles estão, na verdade, fazendo medidas incorretas das suas dimensões do órgão genital. Então, vamos ficar bem atento a isso. Eu já falei também que na adolescência é meio complicado você fazer essas medidas sozinho, né? Porque uma medida isolada não quer dizer muita coisa. Muitas pessoas têm uma curva de crescimento, o ideal é que você faça um acompanhamento seriado e vá medindo esse pênis durante as suas consultas regulares na adolescência. Eu já gravei um vídeo sobre até que idade o pênis cresce, pois lá no meu canal já confere esse vídeo também. Então, primeiro, quem deve fazer essa medida? É você mesmo ou o médico? Então a gente sabe que existem alguns truques, você pode eventualmente fazer, mas a medida do médico ela é muito mais confiável. No médico ou de uma outra pessoa treinada, porque é importante que você repita sempre a mesma técnica com os instrumentos adequados. Então, idealmente, a medida que vale para fins de classificação, se o seu pênis está na média, grande, pequeno ou eventualmente micropênis, tem que ser uma medida médica. E sempre há uma dúvida comum, é se qual medida que vale mais, o pênis ereto ou o pênis flácido. Eu diria que, obviamente, eu já falei também em um vídeo o que importa mais, se é o ereto ou o flácido. Eu vou dizer que a maioria dos pacientes vão se interessar mais pelo comprimento ereto, que é onde você vai ter um contato sexual com outras pessoas. O problema é que medir o pênis ereto tem uma série de dificuldades em relação à reprodutibilidade. Então, quanto mais rígido está o pênis, quanto mais avançado, quanto maior o estágio da ereção, maior ele fica. Então, muitas vezes, durante a ereção, a pessoa vê, opa, acho que o pênis está num estágio de ereção plena, vou fazer a medida. Na hora que alguém pega a régua e começa a medir, só o fato de começar a medir, ele já pode ir diminuindo. Isso gera uma grande variabilidade de tamanho. E sem contar que se o médico for fazer isso, existe muito constrangimento de um médico ter que fazer essa medida e ter a ereção. Então, para fins de estudo, né, os estudos epidemiológicos que avaliam grandes populações de homens, a medida mais reprodutível é a medida do pênis flácido esticado. Então, como é isso? Então, o pênis no estado flácido, você vai lá, vai tirar ali a pele, tem uma boa pega aqui na glande e você vai esticar o máximo possível, obviamente sem gerar dor no paciente. No máximo que ele tolerar sem o desconforto. E essa medida, apesar de não ser a medida mais interessante, é a medida que mais se correlaciona com o pênis ereto. E aí, para fazer essa medida, você tem que utilizar uma régua, de preferência uma régua rígida, pode ser de metal ou de plástico, mas que ela seja rígida. E aí você vai tentar, com a régua rígida, colocar na base do pênis, de preferência o mais próximo possível do osso púbico. E daí você vai fazer a medida aqui. Esse modelinho aqui de pênis, se você for ver, tem 14 centímetros, que é um tamanho completamente normal. Alguns pacientes reclamam, doutor, mas o senhor está empurrando a régua muito fundo, o meu pênis eu vejo daqui até aqui. Então eles não colocam na raiz do pênis, eles colocam já num determinado ponto que eles acham que é o começo do pênis, e daí eles medem. Aqui, ó, nessa outra medida, se eu tirar aqui do que seria mais ou menos o osso, vai aqui para 12 centímetros. Mas aí o que eu falo, né? O que a gente quer é a medida real do seu pênis. Então, se você tiver gordo ou tiver mais magro, pode se acumular um pouquinho de gordura nessa região aqui pré-púbica, na frente do osso, e o seu pênis vai ficando mais embutido. Então não é uma perda de tamanho real, é apenas uma perda de tamanho aparente, que se você emagrecer, eventualmente você vai ter um pênis mais aparente. E o que a gente quer
para termos de orientação de procedimentos, de orientação de como proceder em casos de pacientes que estão reclamando de pênis pequeno, são os tamanhos reais do seu pênis. Então, aprenda isso. A gente quer o tamanho real, de preferência, que é o que a gente chama a medida do osso púbico até a ponta do pênis. Isso é o que vai gerar, digamos assim, as medidas mais reprodutíveis. E eu diria que essa média, no mundo todo, talvez no Brasil, um pouco seja bem parecido com isso, é em torno de 13 centímetros. Se você tem um pênis, uma média de pênis de 13 centímetros, quer dizer que metade das pessoas estão abaixo e metade das pessoas estão acima. Então tem um desvio padrão de em torno de 1 centímetro. 1 centímetro para mais, 1 para menos, você vai englobar em torno de 60% a 70% da população, que vai variar talvez de 12 a 14 ou de 12,5 até 15, algo nessa magnitude. E lembrar que a dimensão a gente está falando do comprimento, mas existe outra dimensão muito frequente que é a circunferência. Né? Ninguém usa diâmetro, porque o diâmetro tinha que ser uma medida interna, mas seria a circunferência ou o calibre. Para isso você tem que usar uma fita métrica e você vai pegar um ponto e fazer uma circunferência, tá? Com uma fita métrica dessa maleável. Ou então você pode pegar um barbante ou o próprio fio dental, você faz a medida, corta e depois você vai lá e mede aqui na régua. A circunferência média é em torno de 11 centímetros, mas o ideal é que você faça essa medida com o pênis ereto, porque aí no flácido não tem como você esticar, digamos assim, né? E a diferença do flácido para o ereto ela é muito grande. E eu diria que essa parte da circunferência ela é bem mais problemática para fazer a medida, porque realmente você precisaria de fazer uma ereção induzida para fazer a medida em consultório. Então, essa era a mensagem. Espero ter explicado aqui o passo a passo de como fazer as medidas, feito pelo médico, com material adequado, ambiente adequado, médico que tem experiência, que lembre de fazer uma boa tração do pênis, tentar tirar o efeito da gordura daqueles tecidos mais na base, próximo ao osso, para uma medida que seja reprodutível no seu acompanhamento. De preferência até feita com o próprio médico, o mesmo médico, para usar sempre a mesma técnica, você ter noção se está desenvolvendo bem na puberdade, ou se há um encurtamento por algum tipo de doença. Então é muito importante a gente ter esses parâmetros em mente. Queria deixar mais uma vez um agradecimento para você que assistiu esse vídeo até aqui. Queria lembrar, se você ainda não fez, de deixar o seu like e se inscrever no canal. Lembrando que eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens. Queria convidar vocês também para o meu perfil no Instagram, o médico dos homens, onde todo dia eu abro uma caixinha de perguntas e vou responder cada uma de vocês aqui. Se quiser comentar, se tiver vontade, deixe aqui o seu comentário, a sua medida, alguma dúvida especial que você tenha. E até o próximo vídeo.